Boa noite! Nossa aula de história é sobre o tempo. Então, vamos começar com um ponto de encontro? Oi, pessoal! Vamos botar o pé na estrada? Vamos começar a estudar as aventuras da história? O primeiro passo é sempre o mais importante de qualquer jornada, porque é o passo que é resultado da decisão de caminhar. Mas a gente não precisa fazer isso sozinho. Vamos juntos nessa estrada? Com quem você decide caminhar é mais importante do que qual estrada você resolveu percorrer. Estamos juntos, é o que importa. Então vamos lá, vamos botar o pé na estrada. Você tem filhos ou crianças em sua casa? Já reparou que eles crescem rápido? Como o tempo não para. Outro dia eram bebezinhos e hoje já estão grandes, andando e falando tudo. Nossa trilha é sobre o tempo. O tempo cura tudo. O tempo é o senhor da verdade. O tempo põe no esquecimento. Esses ditos populares nos ajudam a entender como as pessoas entendem o tempo na vida de cada um. Será que o tempo passou? Será que o que passou tem que ficar no passado? Será? Temos que esquecer o que passou? Você se lembra do seu primeiro beijo? Do nascimento do seu filho? Do primeiro emprego? Você quer esquecer essas coisas? Então, será que queremos esquecer as coisas que vivemos? Ou queremos colocá-las na lembrança? Pois é, vamos estudar o tempo. O tempo e a história. Eles caminham juntos. Então vamos seguir agora o nosso conteúdo lendo as paisagens da trilha. Vocês podem ver, temos duas gravuras aí. Nessas duas gravuras nós temos a figura 1, que representa a figura rupestre, e a figura 2, que representa a máquina a vapor. Duas imagens que pertencem a períodos diferentes da história. Elas nos remetem a épocas diferentes. Então, vocês vão responder no caderno essas duas questõezinhas aí. Ó. Você sabe a qual período da história referem-se as figuras? A qual período pertence? Qual história podemos contar a partir da observação das imagens acima? Então, a figura rupestre, ela pertence a qual período da história? Quando que aconteceu a questão das figuras rupestres? Quando se iniciaram as construções dessas máquinas a vapor? Então, são tempos diferentes que fazem parte da história. Então, vocês vão observar a imagem e responder essas duas questõezinhas. E seguindo, nós vamos para o Explorando a Trilha. Vamos explorar a trilha. Mais uma atividadezinha. Nós temos a figura 3 aí, que é a página de janeiro de 2002. 2020, gente. Engoliu o zerinho ali na imagem. Mas é a figura de janeiro de 2020. Então, vem as questõezinhas que vocês vão responder, ó. Você conhece essa imagem? Sabe para que serve? Quais são os elementos de contagem do tempo que estão presentes na imagem? Esses elementos, gente, vocês vão dizer se são dias, meses e assim vai. Existem outras formas de representar o tempo?
Porque os homens tiveram a necessidade de contar o tempo. Então, vocês vão tentar responder essas questõezinhas aí. Porque os homens precisaram contar o tempo. Existem outras formas de representar o tempo. E quais são elas? Respondam essas questõezinhas aí. Aí agora a gente vem com um textinho sobre a contagem do tempo histórico. Então vamos lá. O modo de medir e dividir o tempo varia de acordo com a crença, a cultura, os costumes de cada povo. Os cristãos, por exemplo, datam a história da humanidade a partir do nascimento de Jesus Cristo. Esse tipo de calendário é utilizado por quase todos os povos do mundo, incluindo o Brasil. O ponto de partida de cada povo ao escrever ou contar a sua história é o acontecimento que é considerado o mais importante. O ano de 2008, em nosso calendário, por exemplo, representa a soma dos anos que se passaram desde o nascimento de Jesus e não todo o tempo que transcorreu desde que o ser humano apareceu na Terra, há cerca de 4 milhões de anos. Como podemos perceber, o nascimento de Jesus Cristo é o principal marco em nossa forma de registrar o tempo. Todos os anos e séculos antes do nascimento de Jesus são escritos com as letras AC, que quer dizer antes de Cristo. Então, 127 antes de Cristo, por exemplo, é igual a 127 anos antes do nascimento de Cristo. Os anos e séculos que vieram após o nascimento de Jesus Cristo são escritos com as letras DC, que quer dizer depois de Cristo, bastando apenas escrever, por exemplo, ano 127. O uso do calendário facilita a vida das pessoas. Muitas vezes, contar um determinado acontecimento exige o uso de medidas de tempo, tais como século, ano, mês, dia e até mesmo a hora em que o fato ocorreu. Algumas medidas de tempo muito utilizadas são: nós temos milênio, que é o período de 1000 anos, século, que é o período de 100 anos, década, que é período de 10 anos, ano, que é entre 365 ou 366 dias, mês, que fica entre 29, 30 e 31 dias, semana são 7 dias, dia 24 horas, hora 60 minutos. Então, essas são as medidas de tempo que são mais utilizadas. Aí, depois dessas medidazinhas, vem aí, ó. Vamos pesquisar para saber mais sobre o tempo e sua contagem? Anote o resultado no seu caderno. Vocês vão procurar na internet ou algum livro de história que contenha sobre o tempo. Então, vamos pesquisar para saber mais sobre o tempo e sua contagem? Anote o resultado no seu caderno. Questão 1. Por que os homens começaram a contar o tempo? A questão 2. Se existem outras formas de contar o tempo, quais são elas? Questão 3. Existe uma maneira correta de contar o tempo? Então é isso aí, pessoal. Vocês vão fazer essas 3 questõezinhas também. Então, nós, através dos nossos olhos, marcamos cada minuto, cada segundo, cada dia, cada mês e cada ano de nossas vidas com acontecimentos que entram para a história. Tudo isso faz parte do que é o tempo e do que vivemos na nossa história e transformamos através dos tempos. E até a próxima aula.